Boa tarde a todos. Estamos com um pequeno atraso inicial, mas, enfim, a gente vai ser econômico aqui na abertura em si, para que o mais rapidamente possível possamos passar a palavra ao nosso conferencista. Eu gostaria, vamos dizer, somente de fazer até um esclarecimento a respeito do que vem a ser o projeto Microcad CITED, né, que é a sigla dentro da qual está inserido esse encontro, né, ou esse curso, melhor dizendo, o curso de Tecnologias para a Construção do Hábitat Social. Essa atividade de hoje, ela justamente é uma atividade pública, né, que inaugura um curso que se inicia amanhã. Esse curso ele tem cerca de 100 inscritos, é um curso de difusão, portanto, um curso aberto, que não está restrito aos alunos da FAO, mas também abrange profissionais, abrange colegas, arquitetos, engenheiros que trabalham na administração pública, que trabalham dentro de escritórios e também de empresas privadas. E, sobretudo, assim, esse curso ele seria a face pública do projeto Microcad, que é o microconcreto de alto desempenho para pré-fabricação leve. Esse projeto ele está inserido dentro do programa CITED, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, um programa que foi criado inicialmente pelo governo espanhol na década de 80, por conta da comemoração do 5º centenário de descoberta da América, e que, após 92, uma vez cumprido, né, esse 5º centenário, por decisão dos chefes de Estado ibero-americanos, acabou se tornando o sistema permanente de cooperação, que hoje congrega cerca de 7 a 8 mil científicos e técnicos, e é o maior programa de cooperação que nós temos hoje dentro do âmbito ibero-americano. Nenhum congrega tantos técnicos, né? E o interessante é que é um sistema de cooperação em bases de absoluta igualdade e, por outro lado, possibilita um intercâmbio daquilo que nós chamamos Sul-Sul, né? Ou seja, os latino-americanos, principalmente, olhando, né, o que os outros países estão fazendo e intercambiando informações em áreas ligadas à ciência e tecnologia. Esse programa, e aí eu concluo, é um programa que abrange diversas áreas, que vai desde a química fina, robótica, passando por microeletrônica e, dentre todos esses temas, talvez aquele que, vamos dizer, dentro de uma faculdade de arquitetura, mais interesse é justamente o tema das tecnologias para a construção do hábitat, né? E dentre essas possibilidades, dentre essas tecnologias, particularmente o microconcreto, que foi um termo, vamos dizer, uma designação que nós acabamos tirando em função do quê? De ser um termo de fácil compreensão entre todos os países ibero-americanos, mas que muito bem poderia se chamar ferro-cimento, que muito bem poderia se chamar argamassa armada. E, logicamente, né, considerado isso, para nós aí foi o nosso ponto de partida. Nós temos aqui representantes de Cuba, Venezuela, Uruguai, do Brasil também, integrantes do próprio projeto aqui no Brasil, Argentina, o Dante Pipa, que eu sempre esqueço dele, e ao longo dessa semana, esses técnicos, né, justamente vão estar compartilhando, né, as suas experiências, a sua trajetória, e, sobretudo, é um curso que tem caráter prático, ou seja, além das aulas teóricas, os participantes vão ter oportunidade de executar peças, né, até o término desse curso, que deve ocorrer na quinta-feira. Então, eu, em nome, né, do projeto Microcad, queria fazer o meu agradecimento público ao professor Silvio Savaia, que sempre foi um apoiador constante, né, das atividades desse projeto e que, enfim, eu acho que abre as portas da faculdade para a realização desse curso
E agradecer também imensamente a presença do Lelé aqui, a exemplo do que ocorreu no início desse projeto, que se deu em Salvador, numa reunião que nós organizamos lá, e fomos recebidos pelo Lelé no CTRS. Hoje nós temos o prazer aqui de trazê-lo, né, à FAO, para que ele, enfim, nos mostre muito daquilo que a gente, vamos dizer, acredita, né, e que serviu de norte para muitas gerações de arquitetos e engenheiros e que continua servindo como uma bússola, como um norte para aqueles que realmente têm interesse em, vamos dizer, enfrentar esse desafio do que é a construção do hábitat social. Então, meu muito obrigado ao Lelé, já de antemão, e obrigado ao professor Silvio, a quem eu passo a palavra. Eu cumprimento a todos, cumprimento o CITED, a iniciativa, o Paulo Eduardo e a toda essa plateia ultra interessada, e peço só licença para uma pequena rememoração. E ela diz respeito não a qualquer aspecto de saudosismo, mas a um outro aspecto que eu gostaria de mostrar, do meu amigo Lelé, o João Filgueiras Lima, que sempre habitou a nossa relação e que nunca é tão falado. Vocês conhecem a obra, vocês conhecem as formas incríveis, essa elaboração continuada, essa junção de estrutura metálica e telha pré-moldado e toda essa elaboração incansável. E ela é sempre muito serena na sua apresentação, como o Lelé, no seu porte, na sua maneira, é muito sereno. E isso esconde um vulcão por trás. É impressionante a inquietação que esse meu amigo aqui sempre teve, desde escalar a pedra da Urca, né? E ver as inscrições rupestres, a ter que ficar quase que segurando as vigas do minhocão do Niemeyer, porque elas estavam caindo, que era a primeira vez que se fazia aquilo, e com a variação da temperatura, a viga começava a andar em cima do apoio. Lelé teve que inventar um sistema, aliás, detalhou aquele trabalho todo, que é maravilhoso. Eu morei lá 2 anos, trabalhei na universidade, é um dos prédios mais significativos que eu conheço, mesmo mutilado como ele se apresenta. O Lelé da igreja da Nossa Senhora dos Favelados, Madre de Deus, não sei, lá em Salvador, o Lelé falando das escadas drenantes nas favelas de Salvador, e a dificuldade incrível que era conseguir fazer a topografia para aquele negócio dar certo, né? O Lelé da escola de Abadiânia, que nós fomos juntos lá, lembra? Isso, e que tinha a escola de madeira, eu acho que a gente viu a de madeira, não, viu as duas, e já tinha as paredes duplas, com os ductos de ventilação, e aquela coisa interessantíssima que eu passei a usar sempre, que é o lastro de areia e a placa aplicada diretamente, criando a drenagem sem permeabilização. E no terminal da Lapa, lá em Salvador, às vésperas da inauguração, o Lelé com furadeira na mão, ajudando a pegar as placas lá, que estava louco da vida. A gente esteve junto em Salvador, e eu me lembro bem dele me explicando o seguinte: não, a gente começa assim, Silvio, uma casinha alugada, 5 estagiários, não sei o quê, a gente vai fazendo. Depois começa a pedir mais serviço, e a gente vai crescendo. No final tinha 200 funcionários, 200, né? Técnicos trabalhando, tinha um escritório maravilhoso na Praça Municipal, né, que está lá, né? Está tombado, né? E assim é o Lelé. Uma coisa curiosa
é como isso participa o dia inteiro da sua inquietação. Desde varar à noite, a mesa no escritório dele, que era um vidro temperado, com luz por baixo, lembra disso? Enorme, e que saía desenho em cima de desenho, uma forma de madeira que ele estava carregando no avião quando a gente estava indo não sei para onde, que a gente se encontrou, que era uma forma que desmontava, que não sei o quê, etc. O cálice, onde colocava areia, depois colocava o pilar, né? Então, esse Lelé incansável, esse Lelé que o tempo todo luta, né? Quando ele fez a proposta da construção dos CIEPs e dos, sei lá como é que chama, CIACs e não sei o quê, e que a indústria se recusou a produzir, porque a taxa de retorno da construção estabelecida, como eles sabem fazer, dava menos trabalho, era mais interessante, eles sonegaram a tecnologia de cabo a rabo, né? E ele insistiu e fez fábrica, e recentemente, quando a Rede Sara, estava me contando agora, não pode mais fazer hospitais, partir para um outro perfil, que ele deixa, ele transforma isso num instituto, está trabalhando nesse instituto, está propondo, é um lutador incansável, o instrumento dele, que é o nosso, que é o desenho, é diuturno, a intensidade com que tudo isso é vivido, tanto na elaboração quanto na execução, que são uma coisa só no final das contas, né? Isso é um privilégio poder ter participado poucos momentos disso, ter acompanhado, mas, sem dúvida, é um traço fundamental desse meu querido colega, que a serenidade da obra, das formas, das elaborações ultra requintadas, né, não deixa transparecer. Mas se aquilo tudo que resulta é sereno, tranquilo, propositivo e avança, é porque vem dessa intensidade, dessa angústia construtiva, dessa fé inabalável na capacidade do homem se ultrapassar e na capacidade de ser solidário, nessa militância, desde sempre, lutando por espaços que realmente signifiquem maior dimensão para as pessoas, para as sociedades, para as comunidades. E esse elemento, que eu sempre me impressionou e que nos fez ser muito amigos, de repente se transborda em gestos como ter um sítio e criar perdiz. Lembra disso? Que eram lindas, né? Perdiz não, fazões lindíssimos. Ou no piano, né, Lelé? O teu instrumento? O acordeon, teclado, ou o músico, né? E isso vai por aí afora, numa personalidade que junta uma enorme sensibilidade, uma capacidade de trabalho básica e uma estrutura lógica de interpretação das questões raivosa de tão correta. Eu acho que é um privilégio para nós termos de vez em quando Lelé aqui, especialmente para mim, lembrando esses já 40 anos quase de convivência, né, que infelizmente, ultimamente não pode ser tão intensa, é um privilégio poder estar apresentando novamente aquele que todos conhecem, esse nosso querido colega, que sem dúvida se não é é o maior arquiteto que nós possuímos entre nós, pela sua expressão, pela sua contundência e pela sua consequência. Agradeço profundamente, Lelé, você estar aqui. Eu fico realmente muito comovido com as palavras do Silvio, me tocou profundamente, porque eu acho que são detalhes que eu não imaginava que ele tivesse guardado, sabe? São coisas da nossa convivência, uma convivência
muito antiga, de 40 anos, conforme ele falou, tivemos oportunidade de trabalhar juntos, mas essas minúcias, esses detalhes, além das palavras generosas que ele falou a meu respeito, eu acho que realmente eu estou muito comovido, Silvio. Obrigado. Muito obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês também, com a convite do meu Paulo, que também é uma pessoa com quem eu trabalhamos juntos há muitos anos, né, desde a época da Irundina, né, da Mayumi, que foi um arquiteto. De forma que retornar aqui à FAU, para mim, sempre é um momento de grande alegria, porque eu acho que aqui se cultiva a arquitetura, né? Se cultiva a arquitetura e todas as vezes que eu venho aqui, eu saio revigorado. Eu acho que a FAU me dá muito mais do que eu posso dar a vocês. De forma que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Olha, só antes de passar novamente a palavra ao Lelé, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos bem rápidos aqui, mas que eu não posso deixar de fazer, não é? Primeiro, essa iniciativa da Comissão de Cultura e Extensão da FAU, né, no sentido de fazer um curso aberto. Então, agradecer a professora Ângela Rocha, agradecer também, né, a professora Cibele, que coordena o Lab Design, que é um dos laboratórios, né, que, enfim, de alguma maneira abraçou a ideia de se organizar esse curso, ao LCC, aqui representado pelo Reginaldo e pela professora Érica, né, Reginaldo Roncone também, que faz um pouco parte dessa história do SEDEC, que está de alguma maneira mostrada ali fora naqueles painéis, não é? E, sobretudo, assim, aos alunos que tiveram envolvidos, né, durante todo o processo de organização, né? Então, o Gabriel Fernandes, a Juliana Camargo, Juliano Costa, Pablo Lanza, Natália Gaspar, né, que já é arquiteta, né, até outro dia era uma aluna, mas recém-ingressada aqui da FAU. Quem mais? Estou esquecendo alguém, Gabriel? Bom, temos a Patrícia, né? Temos também a Kelly, que esteve nos ajudando, e assim, essa produção toda, realmente, ela custou, vamos dizer, bastante esforço, né? Tem formas que foram feitas lá no LAME, onde, além dos estudantes, estiveram também os técnicos do LAME trabalhando durante vários dias e noites ali, trabalhando juntos para que a gente conseguisse ter as formas prontas para poder executar as peças durante esse período, né, de 2 dias e meio que nós temos pela frente. Então, um agradecimento também aos técnicos do LAME, né? Estou vendo ali o Alexandre, estou vendo o Caio, não sei se tem mais algum técnico aqui. Enfim, essa é realmente uma produção coletiva, e se não houvesse esse esforço, com certeza a gente não conseguiria hoje estar dando início a essa atividade. Tá? E sem mais delongas, então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso mestre, Lelé, para que ele, então, possa nos brindar com essa habitual maestria que ele tem. Vamos tentar. Bom, como o Silvio falou, aí numa conversa que nós tivemos agora, nós resolvemos criar um instituto que chama-se Instituto do Habitat. Esses últimos 20 anos eu estava atuando na Rede Sara, né, com uma equipe multidisciplinar, que se ocupava das construções da rede, se ocupava também da manutenção dos hospitais, e agora, com a falta de recursos, que a rede já se expandiu demais, tem mais de 10 unidades, e o custeio dessas obras é muito caro. Então, o nosso laboratório, nossa fábrica de Salvador, que era o CTRS, ela está se reservando apenas à manutenção, e com isso a equipe também foi se deslocando, e nós resolvemos criar um instituto que chama Instituto do Habitat. É uma organização sem fins lucrativos, é uma OCIP, né, que pode fazer convênios com o Estado. Nosso objetivo principal nesse instituto é criar uma instrumentação também para o ensino. Então, o que é que nós pretendemos? É desenvolver produção de obras de interesse social, né,
São obras quase sempre vinculadas aos interesses dos governos, então nós temos um convênio com o governo da Bahia já, e temos também convênios com outras instituições de ensino, como seja a Universidade da Bahia, UFBA, e temos até um convênio aqui com a Escola da Cidade, também para realizar curso de especialização. Nossa fábrica não começou ainda porque estamos com alguma dificuldade, embora fique no setor industrial, mas estamos com alguma dificuldade de remoção das árvores, desde de março que estamos tentando, né, remoção das árvores para poder implantar a fábrica. Mas, hoje em dia, essas coisas ambientais, essas licenças são dificílimas. Vamos ver se, começando agora, a gente consegue implantar a fábrica. Mas, para chegar à fábrica, eu vou pensar algumas iniciativas das quais vivemos juntos, Silvio e eu, algumas iniciativas que começaram justamente na Bahia, né? Umas iniciativas de governo do prefeito Mário Kertz, nessa época foi prefeito da cidade, a primeira vez como prefeito nomeado. Então, nós começamos a ter esse contato com a produção mais industrializada para atingir uma escala maior de interesse social, né, em Salvador. Nesse período, na primeira administração de Mário Kertz, nós fomos convocados lá para organizar um sistema de transportes, né, enfim, essa era a meta principal do governo. Mas o sistema de transportes, ele exigia penetração principalmente nos bairros, criar terminais, criar abrigos de ônibus. E nós propusemos, então, um desenho de um abrigo que podia ser disseminado na cidade. Pode virar. Era um abrigo de concreto, pode coisar. Não é no coisa aqui, no botãozinho aí, do teclado? Não é no teclado que vira? Vai e vem nessa coisa. Aqui não é aqui. Eu entendo um pouquinho de tecnologia. A gente acaba se familiarizando um pouco, é só ir pulando assim. Mas então então esses abrigos de concreto é que serviram de apoio para a implantação dos terminais de ônibus. Pode. Pum. E com esses abrigos também fizemos outras intervenções na cidade. Mas o problema é o seguinte: quando a gente tinha que penetrar nos bairros, as coisas se dificultavam na medida em que havia os terminais, enfim, não podiam ser implantados devido à falta de drenagem, uma série de problemas de saneamento básico, o que nos remeteu justamente a resolver esse tipo de problema para poder penetrar nos bairros. Pode virar. Fizemos muitos terminais de bairro com esse abrigo de concreto. Pode virar. E a questão básica de Salvador é sempre essa topografia acidentada, com uma série de vales e cumeadas, né? Os sedimentos todos, a erosão jogando esse material no fundo do vale, que tinha seus canais completamente assoreados, e a água então começava a passar entre as casas. Era uma coisa terrível mesmo, sob o ponto de vista de saneamento. Pode virar. Isso aí ainda é hoje a situação de Salvador. Novos bairros sempre surgem, né? Nós temos cerca de 70% da população de Salvador ainda residindo dessa forma. Pode virar. Quando se cortava os vales, o que a gente tinha era essa sedimentação de lixo, então um solo completamente inapropriado para a gente implantar qualquer tipo de construção, né? Pode virar. E aí, nos apoiando numa experiência que já estava sendo realizada em São Carlos, aqui em São Paulo, por um engenheiro alemão, Frederico Schill, né? Nós desenvolvemos essa questão dos canais, com uma tecnologia da argamassa armada, né? Nessa época nós fazíamos com tela e com manutenção, com montagem manual. Pode virar.
sempre para poder transportar manualmente, os pesos das peças eram pequenos. Pode virar. Isso aí era a tela que nós usávamos. Pode virar. O corte nos vales sempre muito difícil, e depois nós tínhamos que também penetrar entre as casas com os canais, né, salvar as casas da forma que fosse possível. Pode virar. Pode virar. E as escadarias também, que eram complicadas, né, porque elas eram feitas na terra, né, então a gente tinha que ter um sistema mais eficiente também de drenar as águas, né, disciplinar, você vê o lixo todo que vinha por aí, né, pode virar. E desenhamos o que a gente chama, que o Silvio falou, da escadaria drenante, que era essa composição de um degrau com um bojo embaixo para a passagem das águas. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Essas obras todas eram sempre usadas junto com a comunidade, quer dizer, era o pessoal que montava, né? Aqui nós vemos, por exemplo, também a contenção nas encostas, a tendência dessas encostas era sempre ficar com alto risco, né, nos períodos de chuva. Então nós desenhamos também essas contenções, pode virar, que implantávamos lá, pode virar, pode virar. E o terminal, o grande terminal central da cidade era a Estação da Lapa, que aí já é uma construção de concreto pré-fabricado, que foi feita nessa época, enfim. Mas era o sistema pôde todo ser implantado graças principalmente a essas ações na área de saneamento. Pode virar. A Estação Central é uma obra toda tirantada, pode virar. A nossa ideia era ter essa estação em 3 níveis. O nível superior, onde os pedestres eram privilegiados, no nível intermediário para os homens, e no nível inferior para um sistema que nós propunhamos, que era um sistema de veículos leves sob trilho, VLT, né, que infelizmente não foi implantado. Pode virar. Pode virar. Esse mastro é um viaduto que os ônibus, como é um fundo de vale, os ônibus tinham que retornar. Então nós tínhamos o problema sempre do retorno, da passagem dos veículos, e esse viaduto é o que ficava na entrada. Então ele tem um vão de 100 metros, ele é apoiado num mastro todo atirantado. Nessa época essa tecnologia dos tirantes não estava muito desenvolvida, isso foi em 79. Então houve até um problema, esse projeto teve que ser aprovado nos Estados Unidos, porque era financiado pelo Banco Interamericano, e eles exigiram lá que nós tivéssemos pelo menos 2 tirantes que pudessem, que a construção fosse estável, eliminando 2 tirantes. Isso foi até uma feliz exigência, porque quando eles executaram a obra, eles esqueceram o material de cimento que é introduzido nas bainhas para proteger da oxidação, ele ficou pela metade, sabe? Então, houve uma corrosão nos cabos, mas com isso pôde-se trocar cabo a cabo, sem dificuldade maior, porque ela ficava estável, sem funcionamento de dois cabos. Pode virar. Esse é o vão maior, pode virar. Bom, eu pensei em algumas experiências que eu acho foram significativas para a gente chegar a esse processo do Instituto, né? Essa foi uma experiência abadiana. Nesse período, foi no período quando, depois do governo militar, quando houve a abertura, né, foi a primeira eleição que houve, e um amigo meu, que era o Frei Mateus, que foi reitor da Universidade de Brasília também, ele liderou aí uma obra a nível social de atuação nesse município com uma equipe multidisciplinar, que tinha médicos, tinha engenheiros, agrônomos, essa coisa. E eu fui incumbido de fazer o plano diretor, identificar os problemas principais da cidade e, naturalmente, me dedicar à parte fundamental, que seria a parte de construção. Pode virar. O problema maior era a construção de pontes, que com a falta da aroeira, que era uma madeira típica para a construção de pontes, né, que já se escasseava, não havia um outro recurso para a construção, a não ser uma estrutura mais complicada de concreto, que era inviável no município desse. Então, nós desenhamos também uma ponte utilizando peças de argamassa armada. Pode virar.
implantamos lá uma fabriqueta, né? Tudo era feito, tudo teve que ser improvisado, inventado, pode virar. A comunidade que participava, não havia também operários, tínhamos que treinar as pessoas. A situação das pontes era essa, muito precária, né? Porque na medida que destrói as matas ciliares, as enchentes, os rios enchem mais fortemente nas enchentes e carregam as pontes. Pode virar. Esse era o prefeito da cidade, pode virar. E aí está a nossa ponte, né, toda no pátio. Passar a montagem também era uma coisa mais difícil, né, porque o rio enchia, essas coisas todas, pode virar. Não tinha luz elétrica, tinha que improvisar as coisas, até o batistaca, essa coisa que está se vendo aí, pode virar. E aí a ponte, pode virar. Bom, como houve um certo sucesso na execução dessa ponte, aí a Universidade de Goiás nos financiou uma pesquisa para a fabricação de escolas. Nós já tínhamos feito algumas escolas de madeira pré-fabricadas lá para o interior, e então desenhamos esse tipo de escola pré-fabricada em argamassa armada, então tivemos que aumentar também a fábrica, pode virar. A fábrica aumentou um pouquinho, se organizou mais. Nessa época nós usávamos os tanques de água sem aquecimento, porque para diminuir os problemas de retração, que é o problema básico da argamassa armada, pode virar. E tínhamos que desenhar também fazendo quase que cartilhas, né, para as pessoas entenderem como é que tinham que montar, né, e ensinar praticamente todas as técnicas, pode virar. O jeito mais esperto que tinha era aquele motorista lá, que já conhecia um pouco mais da vida, viajava, né? Mas as outras pessoas eram muito desinformadas de tudo, né? E tudo sendo montado manualmente também, pode virar. Pode virar. Quer dizer, quando essa casa, essa produção estava começando a se estabilizar, foi no período que o Darcy Ribeiro e o Brizola ganharam a eleição no Rio de Janeiro, e aí me convocaram para ir montar lá uma fábrica de escolas, pode virar. E lá fomos nós também, Bahia foi uma fábrica enorme, que chegamos a fazer 200 escolas, era uma escola por dia, o programa era extremamente ambicioso, ela ficava na região do Sambódromo, pode virar. Toda ela sempre utilizando mão de obra, montagem manual, né, utilizando grandes contingentes de mão de obra para evitar até o desemprego, que naquela época também era alto, pode virar. E fizemos escolas pelo Rio de Janeiro, implantando sempre nas favelas. Muitas escolas lá, pode virar. Era com o terreno que sobrava, a gente implantava sempre a escola, era um sistema modular, pode virar. Fizemos até auditórios, coisas desse tipo, com essa treliça, que é uma solução ruim para a argamassa armada, porque no coragem é difícil, pode virar. Casas comunitárias, pode virar. Saneamento básico da Baixada Fluminense, pode virar. E abrigos de ônibus, já um abrigo em argamassa armada, uma coisa mais leve, né, mais fácil do que aqueles abrigos pesados que eu mostrei inicialmente. Pode virar. Pode virar. Bom, num segundo momento, que Mário Kerst outra vez retornou à prefeitura, e nós retomamos também o projeto de transporte. E aí a nossa intenção era justamente implantar o sistema de VLT, né? Pode virar. Propusemos um ônibus com 40 centímetros só de nível, né, de desnível, né, para ficar mais fácil. A nossa ideia é que esse ônibus passassem em vias seletivas pelas avenidas de Vale, mas também pudesse penetrar nos bairros e até no centro da cidade. Pode virar. VLT, perdão, não é ônibus, não. Pode virar. Pode virar. E montamos, então, uma fábrica gigantesca, que chamávamos Fábrica das Cidades, né? Ela podia produzir em todas as áreas, produzia escolas, creches, e produziu muita coisa nesse período do governo. Pode virar. Um dos problemas básicos era a passarela, ela tinha que estabelecer uma ligação com o sistema de veículos selecionados na Avenida de Vale e as cumeadas. Pode virar. Então, a intenção primordial da passarela era, primeiro, estabelecer
a ligação entre essas duas cumiadas, onde famílias habitavam, que foi essa ligação entre essas famílias foi interceptada justamente pela via, né? As avenidas de vale. E montar no centro da avenida sempre uma linha seletiva, né, para o VLT, que seria implantado posteriormente. Chegou a funcionar com esse tipo de ônibus. E as duas vias laterais. Fizemos também escolas, pode virar. Sempre com um projeto bem flexível de argamassa armada, pode virar. Transportando as peças manualmente, pode virar. Esses projetos de creche também, fizemos muitas creches lá. Esse projeto é interessante, que a execução é feita em 2 etapas, quer dizer, a primeira etapa, a peça é montada, depois uma segunda concretagem interliga elas, de forma que elas funcionam também como viga no sentido longitudinal. Pode virar. Bancos, pode virar. Sanitários públicos, pode virar. Esse é um projeto feito com a Lina Bardi, que o projeto é mais dela que meu, eu apenas ajudei um pouco ela na questão da implantação, da execução desses pré-moldados, de recuperação do centro histórico. Pode virar. Fizemos muitas coisas lá na Ladeira da Misericórdia, e uns prédios avulsos também. Pode virar. Do Benin, o prédio do Benin, pode virar. E chegamos a prototipar um hospital, que o nosso plano, nessa altura, a rede Sara já tinha sido criada desde 76, e nós começamos, então, a montar os satélites, né? E a ideia era montar os satélites em argamassa armada. Fizemos esse protótipo, pode virar. Pode virar. Outros equipamentos aí de lixo, pode virar. E a prefeitura, que foi feita num prazo rápido, lá de 12 dias, né? Pode virar. Mas já usando a estrutura metálica. As passarelas também já é essa ligação da argamassa armada com a estrutura metálica. Pode virar. Esse é o episódio dos SIACs, a que o Silvio fez referência aí, né? Porque foi um pesadelo, porque realmente era um programa. Eu tinha feito esse projeto quando o Darcy estava em Belo Horizonte, ele pediu para fazer um projeto um pouco, vamos dizer, mais abrangente em seu atendimento social do que o CIEP, né, que está se vendo ali. Nós chegamos a montar 2 protótipos, um no Rio e outro em Brasília. Mas depois, por dificuldade com o governo, com o governo Collor, que houve muita corrupção também, as empresas que iam construir também pressionaram, aí a gente desistiu. Pode virar. Mas era um projeto que tinha sido bastante bem detalhado, assim, com muitas peças, com vocabulário já bastante desenvolvido, né? Pode virar. Pode virar. Pode virar. Bom, e depois disso, justamente nesse fracasso aí do SIAC, nós tivemos que montar, com a fábrica também desativada, nós tivemos que montar a fábrica de hospitais da Rede Sara. Nós montamos a fábrica na parte de baixo do vale e o primeiro hospital, que foi o Hospital de Salvador, no topo da colina. Pode virar. A fábrica, que ainda hoje existe, ela consta de várias oficinas que trabalham integradas, né? Acho que uma preocupação básica que a gente tem nessa questão é justamente a integração. A gente sabe que a indústria da construção civil talvez até tenha evoluído um pouco nos últimos anos, mas falta a integração, quer dizer, os materiais, as técnicas não conversam umas com as outras, né? Então, no final, a gente acaba produzindo Frankenstein, né? E essa integração, você, não só através da racionalização, da industrialização, mas da produção integrada no mesmo ambiente, né? Isso tudo a fábrica facilita, né? Pode virar. Nós temos oficina de plástico lá no CTRS, oficina de marcenaria, pode virar. Oficina de serralheria pesada para fazer o arcabouço dos prédios, produção de equipamentos, produzimos praticamente todos os equipamentos, pode virar. Pré-moldados de argamassa, né? A oficina de pré-moldados de argamassa, pode virar.
pintura também, que tem que ser uma coisa, como todos os nossos hospitais eram montados praticamente próximo do litoral, né? A proteção eficaz dos aços é importante. Pode virar. A nossa oficina lá sempre tem a parte de cima, as obras em exposição, até para os operários que trabalham na produção, eles terem contato com o que está se fazendo. E embaixo uma ligação com toda a parte de produção. Pode virar. Os hospitais, de um modo geral, nós usamos sempre sistema de ventilação natural, principalmente no Nordeste, que nós temos a brisa constante, né? Então o ar penetra por uns canais, pelos túneis, pelas galerias de manutenção que ficam no subsolo, né? Ele é extraído pelos chets, né? Então, o ar, em cada ambiente, você tem essa disseminação de ar. Esse sistema, de baixo para cima, é um sistema também saudável, sob o ponto de vista de proteção contra a infecção. Pode virar. Pode virar. As galerias, né? Tivemos que desenvolver, ao tempo de construção, nós fomos desenvolvendo também tecnologia específica, como essa da terra armada, né? Que fizemos com argamassa armada. Pode virar. Pode virar. Quer dizer, a tecnologia médica que foi adotada nesses hospitais, né, era muito importante a mobilidade do paciente. Quer dizer, o paciente, a rigor, ele tem um ponto onde ele fica na sua área de internação, mas ele pode ser transportado na mesma cama, que é a cama-maca, para todo o hospital, né? Pode girar. Então, ele pode conviver com ambientes externos. Também o fato de não ter ar-condicionado, isso propicia uma interação muito grande das áreas de terapia, seja interna ou externa, né? Pode virar. Pode virar. Essa aí é a tecnologia da terra armada adaptada. A terra armada é uma tecnologia francesa, nós adaptamos aí com a argamassa armada. Pode virar. Mas é o mesmo sistema. Quem tem a ancoragem, né, as fitas de ancoragem, pode virar. Esse hospital de Belo Horizonte, pode virar. O hospital de Fortaleza. Nesse hospital de Fortaleza, nós tivemos que verticalizar, porque havia um bosque, então, que nós queríamos preservar para os pacientes, né? Então, o hospital acabou sendo verticalizado. É um hospital muito grande, Fortaleza. Pode virar. A montagem sempre é uma coisa bem higiênica, né? Pode virar. Por exemplo, na questão desses solários, aqui a gente vê a precisão, né? A precisão é de 2 milímetros na montagem que a gente usava. Pode virar. Esse é São Luís, pode virar. E muitas acréscimos e reformas fomos fazendo no Rio de Janeiro, em Brasília, né? Porque o hospital de lá também foi crescendo. Pode virar. O hospital inicial era em concreto armado, não era em argamassa armada. Mas ele sofreu acréscimo, uma passarela que interliga com o prédio do outro lado da rua. Pode virar. Esse é um prédio de fisioterapia. Pode virar. E as passarelas também nós introduzimos algumas modificações no sentido de melhorar a industrialização. Pode virar. As passarelas a gente montava sempre, de preferência, de noite, de madrugada, né, para não atrapalhar o trânsito. Pode virar. Então, ela montada, depois, produzida, e depois a parte de argamassa armada montada manualmente. Pode virar. Pode virar. Isso é o Lago Norte, que é o centro de neurociências, né? É uma obra grande também, que fica em Brasília. Pode virar. Depois, através de convênios, nós produzimos muitos prédios para outras instituições, como o TCU. Só o TCU nós fizemos 8 prédios. Pode virar. Esse é em Rio Grande do Norte. Pode virar. Sergipe. Pode virar. Sempre com as mesmas características. Minas Gerais. A gente montava um prédio desse em 45 dias. Quer dizer, de projeto, inclusive a montagem. Pode virar. Eles têm em torno de 3 mil metros quadrados. Aí é Piauí. Pode virar. Alagoas, pode virar. Espírito Santo, pode virar. Cuiabá, aí tem ar-condicionado nesse caso. Porque o clima é muito quente, mas a gente guarda também o sistema de ventilação natural. Então, nesses lugares de clima muito quente, a gente fazia alternância entre o sistema de ar-condicionado e ventilação natural. Pode virar.
Esse é um prédio na Bahia, o Tribunal Eleitoral. Aqui é o contrário, ao invés do vento ser sugado pelos sheds, são grandes bocas que estão dirigidas na direção do mar, né? Onde vem o vento, para captar a brisa. Pode virar. Fizemos também muitas prefeituras para o interior, pode virar. E obras meio exóticas, como essa aí, que é um lugar de romaria em São José do Ribamar, né? Com 300 fiéis, então isso fica numa praça lá, tem o santo de adoração lá, e mais um altar, pode virar. Esse é o prédio é o Hospital de Macapá, também tem uma passarela, que do outro lado fica a universidade, pode virar. Belém do Pará, pode virar. E fizemos muitos bancos, equipamentos, aí nós desenvolvemos uma infinidade de equipamentos, milhares, centenas de equipamentos, sabe? Adequados para cada função. Pode virar. Os elevadores também, nós chegamos a fazer uns 40 e poucos elevadores. Elevadores sempre com cilindro, elevadores hidráulicos, né? E totalmente transparentes, sem casa de máquina, pode virar. Muitos equipamentos, como o hospital, a gente evitava armários, né? Esse sistema de equipamentos móveis com rodas, né? Foi muito disseminado no hospital, pode virar. Equipamentos até para higienização de paraplégicos, né? Mobiliário, pode virar. E até os ônibus, os veículos também, nós envolvemos lá, pode virar. É importante nessa questão da integração, né? Quando a gente tem uma unidade produtora e os equipamentos são feitos para o espaço, quer dizer, um box desse de exame, né? Ele se torna funcional e mínimo na medida que essa maca também ela pode fazer essa rotação aqui para permitir que o médico eventualmente examine o paciente do outro lado. Pode virar. Alguns equipamentos excêntricos, outros a gente teve que fabricar porque a manutenção era muito difícil. Por exemplo, uma mesa de urodinâmica. Um hospital tem 1, 2 mesas dessas, elas são importadas. Aí falta uma peça, é uma desgraça, porque não tem nem representação no país, né? Então nós desenhamos também uma mesa de urodinâmica, pode virar. E até as eclusas do centro cirúrgico, que é um equipamento bastante sofisticado, nós também produzimos lá na CTRS, pode virar. E acho que é uma maca que evoluiu muitas vezes, aí fizemos vários modelos, né? Pode virar. A última, que é do Hospital do Rio de Janeiro, é uma cama-maca que era toda motorizada, aquela outra que eu mostrei também é motorizada, que o paciente, as primeiras, elas eram transferidas através de uma alavanca, né? Mas às vezes o paciente tinha dificuldades. Então o sistema com motorização sempre é mais fácil. Aqui essa cama ela tem todos os movimentos, e tem que ser leve também. Para poder transportar tem que ser leve, pode virar. Então ela, aqui, por exemplo, para transferência ela baixa, fica bem baixinha para transferência para cadeira de roda, pode virar. Isso aí é um barco que a gente fez lá para o Lago Norte, pode virar. E esse elevador, que eu acho que era uma coisa muito interessante para Salvador, depois vou mostrar ele um pouquinho melhor, já no nosso Instituto Habitat, pode virar. E o Hospital do Rio, são 2 unidades, dentro da próxima Lagoa Jacarepaguá, uma fica numa ilha e outra fica bem do lado. Lá a gente vê a unidade da ilha, que a uns 2 quilômetros uma da outra. E esse é o terreno onde foi implantado o hospital. É uma área muito baixa, que está sendo colonizada agora, então eles estão fazendo aterros de 4 metros, é uma coisa, além de ser extremamente cara, né? É ruim, complicada a implantação, são os aterros que criam uma diferença de nível de 4 metros entre o sistema viário e o acesso, pode virar. Nós fizemos o Centro de Reabilitação Infantil, que fica numa ilhazinha, né? Usamos lá uma área que já estava bastante devastada, mas e as margens, é uma vegetação de duna, né, que foram recuperadas, pode virar. E o Hospital Grande, esse hospital, ele está pronto já há uns 2 anos, né?
E a característica dele é um pouco diferente, porque no Rio a gente tem temperaturas muito altas. Então, para a gente poder manter esse hospital com um conforto ambiental aceitável, né, a gente tinha que criar um sistema já diferente daqueles que a gente adota no Nordeste. Pode virar. E, por outro lado também, nós não podíamos aterrar, levantar 4 metros, porque aqui era aterrar esse terreno inteiro, para compatibilizar isso com as galerias de drenagem que não existiam ainda nessa época. E agora também ainda não existem. Então, nós fizemos vasos comunicantes com a própria lagoa. Cortamos aqui a via e ligamos com a lagoa. Com isso, a gente garantiu praticamente que só se a lagoa enchesse, que aí seria uma tragédia total. Mas ele mantém, então, a garantia de que o sistema de drenagem do hospital, todas as águas se dirigem para esse lago artificial que a gente criou. Pode virar. A cobertura fica completamente desvinculada do nível de funcionamento, né? E a gente cria uma grande sombra, quer dizer, uma grande área protegida, com uma insuflação de ar pelo nível de baixo, quer dizer, não fizemos galerias aí, porque teria que aterrar. Então, nós fizemos um piso técnico, né? Pode virar. E aqui o ar, então, é a nebulização de água, baixa a temperatura sensivelmente, e ele é introduzido no piso técnico. Pode virar. Os exaustores que ficam, os ventiladores grandes ficam nesse piso, então eles impulsionam o ar para sair em todos os locais de utilização no pavimento superior. Pode virar. Os tetos também têm que ser móveis, né? Isso aqui numa enfermaria e tal. Toda a ventilação se faz, ela penetra pelos lados aqui, né? E depois para cada paciente, e depois sobe é extraído pelo teto. Pode virar. Esse movimento todo. Então a gente pode, quer dizer, num dia mais quente, a gente pode imediatamente transformar o hospital, quer dizer, do ar-condicionado, pode fechar e ter o ar-condicionado. De forma com isso, a gente restringe muito o uso do ar-condicionado. Eu diria que a gente usa ar-condicionado nesse hospital aí, talvez nem 15% do ano. O resto funciona com ventilação natural. Porque o Rio tem picos de calor terríveis, mas também a temperatura é agradável em grande parte do ano. Pode virar. Também nos ambientes maiores, os tetos também se abrem, né? Pode virar. E como a internação fica em 2 níveis, nós também fizemos esse solário, né, para os pacientes poderem participar de exercícios na área externa. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Todos os ambientes são sempre integrados com áreas externas, de forma que as terapias se desenvolvem sempre fora e dentro do hospital, né? Pode virar. Pode virar. O auditório tem sempre uma parte plana para os pacientes poderem participar de eventos, né? Mas isso também forma um degrau quando... Nós desenvolvemos muito na fábrica a parte mecatrônica, sabe? Principalmente para resolver esses problemas dos equipamentos. Pode virar. Então, essas coisas todas a gente conseguiu desenvolver na fábrica, esses movimentos todos, isso usando muito equipamentos simples que tem na indústria, principalmente na indústria automobilística. Pode virar. O auditório também abre a coisa lá. Pode virar. Pode virar. Bom, isso aí agora eu vou mostrar o nosso Instituto Habitat. Quer dizer, a rigor, o Instituto Habitat, ele foi criado baseado nessa série de experiências que se praticou anteriormente, durante 30 anos aí. O nosso instituto, o que vai ser montado agora é essa parte pequena. Então, qual é o objetivo principal do instituto? Ele tem um pavimento em que se desenvolve todas as técnicas de construção, né, mais ou menos como essas que eu mostrei de CTRS e outras mais, e o pavimento de cima, ele é dedicado aos apoios e ao ensino. Então, a nossa meta, já temos 2 convênios assinados, a nossa meta, principalmente com a UFBA, né, que fica lá do lado,
permitir, não é, que a gente desenvolva essas tecnologias, inclusive o desenvolvimento do ensino em tecnologia, né, seja feito na própria fábrica. Sabe? Pode virar. A OCIP, essa unidade OCIP, ela não pode ensinar propriamente. Ela pode fazer só um ensino gratuito, né? Mas, fazendo convênios, nós podemos, inclusive, nos conveniar com universidades que não sejam públicas, como é o caso da Escola Cidade. Pode virar. Essa é a parte que nós vamos montar agora. Pode virar. Não estamos conseguindo montar isso por causa dessa dificuldade de retirar as árvores que ficam lá no setor de indústria, mas nós já estamos com toda a estrutura metálica adquirida para construir tudo, quer dizer, a chapa, nós é que vamos construir. E já fizemos muitos projetos por conta já da fábrica, mas alguns deles, esse aqui, por exemplo, é um acréscimo do Tribunal Eleitoral, mas não há tempo ainda da fábrica construir, então nós fizemos o projeto que está sendo construído por empreiteiras, né? Pode virar. Mas perde um pouco da qualidade, sabe? Pode virar. Perde muito, aliás. Esse é um outro projeto também que a gente desenvolveu, que a construção também vai começar agora. É um projeto que fica próximo desse que eu mostrei, é num vale do centro administrativo, né? São diferenças de nível de mais de 30 metros entre o sistema viário e o fundo do vale. E tem uma vegetação muito rica, tem inclusive uma lagoa que é formada nesse canto aqui, que está integrado a esse vale. De forma que a condição para a gente implantar essas construções era justamente preservar a flora, principalmente a flora e fauna também que existe aí nesse local. Pode virar. Então, nossa proposta era ter os prédios soltos, implantados com uma ligação por uma passarela a nível do sistema viário, né? E esses prédios também implantados apenas pelo seu núcleo central para não agredir, quer dizer, agredir o menos possível o terreno. Pode virar. Claro, se nós fôssemos fazer um aterro desse tipo, o vale acabava, né? Porque a área de construção é enorme, são 130 mil metros quadrados de área construída. Uma construção desse tipo destruiu o vale e era inaceitável também. Pode virar. Então, a nossa proposta foi fazer um corte somente nessa área, que inclusive já estava bastante deteriorada por causa da implantação da via, fazer um corte e colocar 4 níveis de garagem aí, né, para os carros, e o terreno ficar intocável. Pode virar. A ligação no nível do sistema viário, então nós tínhamos 3 pavimentos para cima, 3 ou 4 para cima, 3 ou 4 para baixo, e só o núcleo central tocando no terreno. Quer dizer, a ancoragem desse núcleo até, de uma certa maneira, se inspirando numa vegetação. Pode virar. Então, a circulação principal se faz no nível intermediário entre os prédios, essa passarela. Pode virar. Pode virar. Acho que tem que voltar um. Isso. Os prédios são todos protegidos aqui por esses brises, né? Eles permitem também que, nessa posição, que a gente tenha a visão do parque lá embaixo. Pode virar. Pode virar. E a construção também é uma construção bem sadia, né? O núcleo central é implantado, a torre de elevador também vai subindo com o núcleo central no meio, na torre de elevador, né? O guindaste é colocado e a estrutura metálica é montada em volta. Pode virar. Pode virar. Também o prédio principal, que é esse maior, tem um grande domo de vidro lá, e a proteção também é com água da chuva. Nós captamos a água da chuva toda nos prédios. Pode virar. Pode virar. Ele está carregando. Pode virar. E a ventilação, embora tenha ar-condicionado, mas a gente sempre privilegia um pouco
a ventilação natural, né? Pode virar. Pode virar. Essa passarela, ela passa, às vezes esses pilares têm 20, 30 metros de altura, né? Porque ela passa muito acima do nível das árvores, né? Pode virar. O auditório também abre o teto, tem um auditório. A tipologia de construtivo é a mesma, muito embora alguns tenham uma característica diferente, como é o caso do auditório. Pode virar. Bom, outro projeto que a gente desenvolveu é numa área lá de Salvador, que é o Parque de Pituaçu, que é um parque que agora vai ter que ser cruzado por uma via expressa, paralela, que é o nome da via que passa ao lado, que ela está absolutamente congestionada. Então, essa via vai ser construída, mas ela tem que obrigatoriamente atravessar o parque, vai da orla até o máximo, conseguimos dimensionamento de 2 metros. Claro que no Brasil não tem essa tecnologia dos cabos, nós estamos tendo que nos associar a uma empresa alemã, que é do Leonardo, né, que é um calculista famoso lá, que desenvolveu muito essas tecnologias de cabos suspensos. Pode girar. Mas ela é toda tensionada, quer dizer, ela trabalha tensionada pelos lados, por baixo. Então o tabuleiro ele tem 2 metros só, vai ser quase como um tapete, assim, visualmente, né? Pode virar. Fizemos também essa passarela, e são todos. Essa aqui, por exemplo, nós tínhamos vontade de o Instituto mesmo montar, né? Mas não sei se vai dar tempo com esse atraso, porque ela foi criada agora para a Copa. Tem lá esse estádio aqui, foi demolido, está sendo reconstruído, que é o estádio da Fonte Nova. Então, nós temos que fazer a conexão entre a cumeada histórica do Terreiro de Jesus e o estádio. Ela vai atuar também como sistema de transporte, ela tem uma esteira rolante. E aqui o mercado São Miguel, que fica na Baixa do Sapateiro, tem um ponto com elevadores que desce até o nível de baixo. Pode virar. Então, ela cruza essa área histórica de um lado ao outro. Ela tem um comprimento de 500 metros, né? E nesse vão maior, ela é suspensa também com sistema de cabos, né? Pode virar. Pode virar. Aqui é o mercado que fica embaixo, né? E aqui são elevadores panorâmicos. Ela vai estar usada também um pouco como equipamento para o turismo, né? Apesar do impacto que ela tem no centro histórico, mas ela já foi aprovada é um milagre, né? Mas foi aprovada por todos os órgãos, os órgãos de SFAM e essas coisas todas. Eu considero um milagre. É tão difícil hoje a gente aprovar um projeto, né? Mas existe assim, um interesse grande, porque ela, de uma certa maneira, ela vai revitalizar muito aí o centro da cidade, sabe? Inclusive a Baixa Sapateiro, que está muito deteriorada, pode virar. Esses são projetos menores também que a gente fez já para a fábrica construir. Isso aqui é em Palmas, Tocantins, pode virar. É um museu de Palmas, pode virar. A Fundação Atos Bulcão, também o projeto já está pronto, esse aí já está com terreno lá, era para ser implantado já, estamos aguardando para começar a obra. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Esse é um projeto que nós fizemos, que nós estamos também propondo pequenas fábricas, né? Esse é para El Salvador. É um projeto interessante, chama Ciudad Mujer. É uma instituição para crianças e para parturientes, né? Para pré-natal. Pode virar. Pode virar. Esses são projetos que também já estão todos detalhados, né? Que é o projeto das cisternas. Nós pretendemos fazer 30 mil cisternas na área, no Nordeste, né? Na Bahia, na área do semiárido. Pode virar. São todas também transportadas manualmente. Pode virar. Esse é um posto de saúde também, que feito para o Estado, né? Um posto de saúde pequeno para fazer no interior. Pode virar.
Ele também acopla um sistema de argamassa armada com costura metálica. Pode virar. Pode virar. Esse eu não gosto desse projeto, não. Mas esse programa Minha Casa Minha Vida, sabe? Então, a Uzi Minas, que está desenvolvendo estrutura metálica, quer se associar com o Instituto, né, para produzir. Mas o programa já está todo definido pela Caixa Econômica, a gente não pode mudar nada. Quer dizer, mudar em termos de layout, né? Não, layout a gente mudou também. Eu digo a área de construção, que é uma unidade com 2 quartos, então muito pouca flexibilidade, eu não gosto, não. Mas, enfim, se é para atender uma situação de financiamento para essa população que não tem acesso à habitação, eu acho que vale a pena. Mas nós conseguimos aí fazer uma estrutura mista de argamassa com aço. A Uzi Minas já construiu alguns, sabe? Ela faz a estrutura de aço, chapa dobrada, com peças de concreto. Então, o consumo de aço vai de 23 a 27 quilos por metro quadrado. Nós conseguimos baixar para 19 quilos, usando essa estrutura mista em aço e argamassa armada. Pode virar. O sistema de todas as paredes são todas montadas manualmente, quer dizer, a estrutura metálica toda pode ser montada manualmente. Nós temos sempre em 2 etapas, quer dizer, a pré-laje, que é montada em argamassa armada. Temos as divisórias sempre separadas, no caso das divisórias externas com isopor, e nas internas, entre apartamentos, com lã de rocha. Então, dá um isolamento 3 centímetros, dá um isolamento razoável. Pode virar. Pode virar. Então, idealizamos essas pequenas unidades produtoras, sabe? Elas têm um teto solar, né, para a captação de água quente, para a gente poder fazer um ciclo de 6 horas, né? Mas aqui nós dimensionamos para duas fundições por dia, né? Um pequeno silo também simples, né? Essa unidade deve ser montada por em torno de 250 a 300 mil, e ela tem uma capacidade para montar 20 apartamentos cada 45 dias. Ela pode ser duplicada, pode ser rebatida aqui, mantendo a unidade de produção de matéria-prima idêntica, né? Mas dobrando a capacidade de produção. Então, isso aí eu acho que a gente consegue baixar o custo, porque aí a gente elimina o transporte, que é muito importante, mesmo a transporte da argamassa armada sendo leve. Então, eu acho que pelo orçamento que nós fizemos, nós chegamos a um custo de R$600 metro quadrado, que é bastante barato, sabe, para esse tipo de construção. Pode virar. Mas nós preferíamos, então, oferecendo uma outra alternativa, principalmente para Salvador, com o mesmo modelo, mas ao invés do prédio ter 5 pavimentos, né, ele tem 4, mas ele pode ter, quer dizer, a família, ela pode trabalhar num nível, e ela faz o que eles fazem atualmente, vão subindo os andares, se precisa mais 2 quartos, fazem em cima, e assim sucessivamente. Pode até montar a sua oficina de trabalho no pavimento de cima. E, ao mesmo tempo, é um prédio que se ajusta às curvas de nível, ele acompanha melhor as topografias acidentadas, né? Pode virar. Pode virar. Nós temos 2 tipos, quer dizer, isso aqui, se for um piso só, né, pode ser 2 pisos com 1 quarto, né, pode ser 4 quartos, né? Então, acopla a unidade de escada, né? Então, é um sistema bem mais flexível, bem mais versátil, que eu acho que atenderia a situações que existem de fato, né? Que é uma coisa, o apartamento com aquela área restrita, né? Ele diminui muito a flexibilidade. Pode virar. A solução trapezoidal também para resolver as peças curvas. Pode virar. Pode virar. Pode virar. Bom, nessa solução, então, o que a gente pretende
no caso de Salvador, que a gente está propondo, vamos fazer um protótipo, que a Uzi Minas quer imediatamente estimular esse programa. Nessa unidade, nós pretendemos acoplar esse sistema ao longo das encostas com esse tipo de elevador que a gente já testou lá, que é um elevador muito simples, que é um plano inclinado, ele se apoia onde puder, né? Os trilhos são pendurados, né? Se houver algum recalque diferencial também não tem importância, que o sistema permanece intacto, sob o ponto de vista de estabilidade. Pode virar. Então, esses trilhos podem ter até 70 metros, que o efeito da dilatação não chega a preocupar, né? Esse aqui tem 50 metros. Esse foi feito lá no Hospital de Salvador. E ele é contrapesado um com o outro. É um sistema muito simples, né? Muito barato. Pode virar. Pode virar. E nós pretendemos integrar isso com... Tem vários projetos também já aguardando, porque nós temos convênio já com o Estado, projetos dessas unidades que o governo está financiando, que é UPAs, né? Então aí tem que ter uma certa flexibilidade, porque cada terreno é diferente do outro. Então, eu defendo muito, nesses casos, essa industrialização flexibilizada, né? Pode virar. Sempre com um sistema de ventilação natural, pode virar. Pode virar. Essa é uma outra UPA aí, num outro terreno, em Brotas, pode virar. Aqui o ar também é captado, tem a garagem embaixo, porque a via é muito estreita, né? Tivemos que levantar a UPA para fazê-la num segundo andar e fazer um estacionamento embaixo. Pode virar. E esse prédio aqui, na Universidade de Brasília, que é um prédio que eu projetei há muitos anos, quando o Darcy ainda era vivo, ainda há 14 anos atrás, e nessa ocasião ele queria doar a biblioteca e o acervo da Berta Ribeiro, da mulher dele, que também era antropóloga, né, para a universidade. E a universidade, então, propôs um terreno lá, que fica bem ao lado da reitoria, mas esse projeto ficou... O Darcy morreu, ele não podia mais pressionar, e ficou parado durante muitos anos. Agora, com a criação do Instituto, o reitor da universidade me convocou se nós não poderíamos construir a obra. Está bem. Então, nós estamos fazendo a obra, vai ser inaugurada agora, mês que vem. Pode virar. O projeto é um antigo do Darcy, né? Isso aqui ele chamou de beijódromo, é um lugar em que as pessoas ficavam assistindo serestas, e um lugar pouco convencional, né, que era uma cobertura lá. Pode virar. O sistema é um lago, né, Brasília é terrível nos meses de seca, a proteção dos livros tem que ser feita através da própria umidade, né? Então, nós temos um lago com essa nebulização de água, o ar é extraído por um grande exaustor que fica no centro. Pode virar. E nessa área central que fica um jardim, que o Darcy, no fim da vida, ele ficou uma pessoa assim, muito ligada à natureza. Eu dizia, não, a gente pode botar beija-flor, bichos aí que ficam juntos com os livros. Isso tudo virou uma brincadeira, porque, na verdade, hoje os livros têm que ficar todos confinados por causa do problema de segurança, é uma confusão danada. Então, os beija-flores vão ser banidos aí desse espaço. Mas, de qualquer maneira, a ideia era uma ideia de manter um espaço assim, muito integrado com a natureza, sabe, de ambos os lados, né? Na periferia e por dentro. Pode virar. A obra já está nesse estágio, quer dizer, quem está construindo é minha filha, que é arquiteta também, né? Ela quem fez esses hospitais maiores do Saara, ela se dedica muito à parte de construção civil, ela gosta muito, sabe, de construir, e está muito identificada também com esses sistemas industrializados. Essas telhas, tudo isso é produzido, nós tivemos que montar uma pequena fábrica lá, pode virar, no terreno. Isso é a parte central, né, onde fica o vazio, pode virar. E essa lanterna que justamente ela cria esse espaço verde no centro, né, em cima, pode virar. Acho que acabou. Pronto, pode, está terminado. Obrigado.
Bom, quer dizer, a nossa ideia, o Instituto, é uma coisa, como vocês veem, uma coisa bastante ambiciosa, né? Mas eu acho que na medida que ele possa se integrar à questão do ensino, né, eu acho que é uma coisa fundamental, né? Porque esse aspecto da integração dessas técnicas, né? Isso tudo, eu acho que a construção civil ela está precisando muito disso, sabe? Nós, com a fragmentação do conhecimento em todas as áreas, seja na medicina, né? A tendência é de um profissional como nós, que somos generalistas, né? é de cada uma espécie de isolamento. Né? Eu acho que o arquiteto com a produção solitária, como o profissional que a gente talvez muitas pessoas ainda defendem, eu acho que cada vez ele vai ficar mais vulnerável na sociedade atual. Eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe, é fundamental, e é preciso de haver essa interlocução. Quer dizer, o arquiteto, como profissional generalista, ele tem que aprender a trabalhar numa equipe multidisciplinar. No caso, aí, por exemplo, da Rede Sala, envolve médicos, enfermeiras, técnicos, é uma coisa gigantesca a equipe, né? E eu acho que a fábrica, ela propicia essa interlocução. Então, eu acho que se a fábrica servir de suporte para o ensino, quer a nível de pós-graduação, quer a nível de treinamento de pessoal técnico, quer a nível de formação mesmo, né, eu acho que ela estaria produzindo uma contribuição razoável para melhorar a qualidade de ensino. Então, esse é o objetivo principal do nosso instituto, sabe? Bom, eu estou aqui para responder as questões que forem colocadas. Quando você... Aqui, ó. Posso falar? Então, quando você falou das habitações de interesse social, que tinha a possibilidade da pessoa expandir, ou seja, construir uma laje em cima, etc. Como que vocês lidam com a parte da estrutura? Porque você pensar que pode ter uma expansão de 1, 2 andares, não sei quantos, como que fica essa parte estrutural para aguentar isso? Você está se referindo com quem eu não estou vendo onde é que está. É sobre aquele prédio de coisa. Olha, a estrutura metálica, ela tem capacidade, principalmente de resistência à compressão, muito alta, sabe? E, no caso de pilares, né? Então, o ônus, que num prédio de 3 ou 4 pavimentos, ele é muito pequeno. Então, vale a pena você ter essa flexibilidade, que, aliás, é o que essas comunidades fazem, né? Elas vão construindo pavimentos. Isso vai criar, vamos dizer, no pavimento de baixo, um ônus infinitamente pequeno. Quer dizer, seria, ao invés de você usar uma chapa nos pilares de 3 milímetros, em vez de usar de 2,5 milímetros, usar de 3 milímetros. É insignificante, entende? Então, eu acho que vale a pena, né, a gente ter essa flexibilidade numa solução que pode atender melhor a essa população, né? Mesmo porque esse programa Minha Casa Minha Vida, ele propõe vender os apartamentos não são de graça, né? Você, às vezes, tem uma necessidade grande, né? Mas se a gente mantiver de ter uma área construída maior, mas se a gente mantiver uma unidade produtora de peças, como essas mini usinas que eu propus, né? Isso aí, o jeito pode ficar com uma espécie de banco de peças. Aí eu quero aumentar um pavimento, chega lá, aumenta, entende? Então, eu acho que enfim, é uma proposta, né? A outra proposta eu não gosto muito porque ela é muito rígida, sabe? Então, é uma habitação de 37 metros quadrados e o que ocorre é o seguinte, isso já está ocorrendo aí, pelo menos assim me disseram, né? Que essas unidades estão sendo pouco procuradas, porque você tem uma família maior, não cabe numa unidade de 37 metros quadrados, né? Então, esse tipo de apartamento, né, eu acho que tinha, para atender a essa população mais carente, eu acho que tem que ter uma flexibilidade para eles poderem empregar os recursos disponíveis, né? Oi, eu queria saber o que você acha da participação dos arquitetos no Minha Casa Minha Vida, que a gente meio que procurou assim.
a participação dos arquitetos no Minha Casa Minha Vida. O que é? Sobre a participação dos arquitetos no programa Minha Casa Minha Vida. Que a gente procurou vários projetos e muitas vezes não encontra o nome do arquiteto, não encontra arquitetos que tenham feito projetos do Minha Casa Minha Vida, né? Aí agora que você mostrou queria saber o que você acha da participação dentro desse programa que você falou da flexibilização, que não tem muita flexibilidade para construir. Olha, esse projeto, isso não foi proposto por ninguém. Quer dizer, o que a empresa Uzi Minas, que ela produz aço para construção, né, chapas dobradas, né, ela me procurou que estava construindo prédios dessa natureza, e ela queria uma solução que fosse mais industrializada, que fosse mais econômica, né, e ao mesmo tempo que empregasse naturalmente o aço que ela está utilizando nas construções que ela está fazendo. E o que ocorre, o que o Instituto está propondo, o Instituto não quer desenvolver esse tipo de atividade. O Instituto é um instituto, acima de tudo, de pesquisa. Nós vamos montar um protótipo, montar a proposta, né? E depois quem quiser que faça. Agora, o que nós vamos fazer é montar um protótipo em Salvador, né? Das duas soluções. Essa que é a solução da Caixa Econômica, que está sendo promovida aí pelo Brasil afora, né? E a outra proposta que eu acho mais viável. Mas nossa vinculação, né, é simplesmente essa, sabe? Fomos procurados nessas condições. Apreciado profesor y amigo Lelé, perdone que tendremos que entendernos más por imaginación que por el idioma, pero usted ha dejado un lindo mensaje, en mi entender, con una gran humildad, con una gran armonía, con una gran con los principios básicos del ser humano, como son el conocimiento, puestos al servicio de esos seres humanos. Su obra es preciosa, pero lo más sensato que yo entendí en todo esto, cómo usted da comienzo a una charla con el reto del problema social que realmente tenemos y con la esperanza que usted deja en este auditorio de que sí podemos tener un futuro mejor siempre y cuando nos dediquemos con esa constancia, con esa perseverancia, con esa honestidad que usted ha demostrado en un medio difícil, pero que los que hemos entendido, los que hemos seguido su trayectoria, yo digo que usted es un ejemplo para la humanidad, que viniendo del siglo pasado, hoy usted es una esperanza nueva, virgen, moderna y contemporánea. Usted merece de nosotros ponernos de pie para aplaudirle. Muito obrigado pela sua generosidade.
Oi, Lelé. Primeiro, é um orgulho estar te assistindo. Você é um verdadeiro mestre para a gente. A minha pergunta é o que vai acontecer com a fábrica do CTRS? Eu tive o prazer de visitar e é uma grande infraestrutura, uma máquina que não pode ser deixada para trás. Eu não entendi bem o que vai acontecer com a fábrica. Vai ser desativada? Eu não sei, sabe, porque se surgir uma outra oportunidade de se fazer outro hospital, naturalmente ela teria que ser novamente mobilizada. Ela está com um número mínimo de operários agora que se dedicam à manutenção dos hospitais. São 10 hospitais prontos, então eles têm que ser mantidos, equipamentos também. Mas a produção é muito pequena, né? Então, a fábrica é muito grande, né? Então é uma coisa que entristece um pouco a gente, mas é inevitável. O que a gente vai fazer? Não existe recurso para fazer novos hospitais, nem para... E o custeio de um hospital é muito alto, né? Porque a rede mantém funcionários todos em dedicação exclusiva, né? Os salários são altíssimos. Então, é difícil se pensar em construção de novos hospitais. Porque a rede ela tem um orçamento anual, né? Então tem que trabalhar com aqueles recursos. Não tem outra fonte de recursos a não ser os que vêm do governo. Oi, eu gostaria que você comentasse um pouco a parceria com a Atos Bulcão e como tem acontecido o trabalho na Rede Sara após o falecimento dele em 2008. O Atos foi um companheiro formidável, né? Eu aprendi muito com ele, convivemos muito juntos, né? Acho que o Atos ele é um artista, para mim, único no mundo, porque a integração que ele fez nas obras, principalmente de Oscar, né, e um pouco comigo também, eu acho que são contribuições inestimáveis, né? Porque não é apenas, vamos dizer, uma forma de complementar um projeto, né? A integração ela pressupõe uma integração também, né? Desde a origem do projeto, né? Então eu acho que o trabalho do Atos nesse sentido é fundamental, sabe? Eu aprendi muito com ele, todos os projetos estão impregnados das obras dele, né? E ele também faz muita falta. No Hospital do Rio foi o primeiro hospital que foi produzido sem o Atos. Eu não tive coragem de chamar um outro artista e improvisei eu mesmo as coisas que eu aprendi com ele. Mas nós estamos pretendendo construir aquele prédio que eu mostrei aí, que para a memória do Atos, é um prédio da Fundação Atos Bulcão, né? Onde vai estar o acervo dele também disponível, né? E é um prédio também de museu, de forma que o Atos eu acho que faz muita falta. Bom, boa noite, Lelé. Eu sou arquiteta formada já, Leslie, e é um prazer estar aqui, porque eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade eu assisti também uma palestra que você deu aqui, e para mim foi em parte transformador ter assistido naquele momento, e hoje também de uma certa maneira, saindo já da faculdade, estando já como arquiteta. Mas eu queria pensar com você, Lelé, perguntar na realidade, perguntar sua opinião sobre uma reflexão, que a gente está num curso que fala sobre tecnologia para o habitat. E queria conversar com você, o que você acha do que é possível a gente realizar de tecnologia para o habitat, tendo como própria reflexão a experiência que vocês tiveram na Rede Sara e o que você acabou de relatar na pergunta anterior, falando sobre você não sabe o que vai acontecer com a fábrica, que é um patrimônio de todo o Brasil, que foi construído o CTRS, e dessa pressão que a Rede Sara sofreu, enfim, das empresas, que chega até hoje o fato de a fábrica ser praticamente desativada, não totalmente, mas está quase praticamente desativada.
Como você vê que é possível hoje a gente compensar em tecnologia para o Habitat, pensando em fábrica, em grande escala, em industrialização no Brasil, tendo a experiência que a gente teve, que foi maravilhosa, mas que foi abortada, por exemplo, da Rede Sara. Sim. Olha, essas fábricas todas aí, evidentemente que a gente tem que contar com esse fracasso, como é o caso, que não chega a ser um fracasso, porque eu acho que a Rede Sara, pelo menos, demorou 20 anos. Agora, outras experiências que nós vivemos juntos aí, com o Silvio aí, em Salvador, foram mais efêmeras, né? Então, eu acho que essa coisa que tem que ter o apoio do governo, a gente tem que conviver com isso, é inevitável, né? Agora, essa proposta que nós estamos fazendo agora, da OCIP, né, de uma unidade que tenha, vamos dizer, uma autonomia que as outras não têm, que nos permitam, inclusive, fazer convênios com a iniciativa privada, né? Eu acho que ela forçosamente terá uma sobrevida maior, desde que seja competente. Então, veja, nós fomos procurados por uma empresa que só pensa em ganhar dinheiro, ela não quer fazer obra social. E nem nós estamos esperando que a Uzi Minas queira. Ela quer promover, conforme ela nos disse, né? Ela quer promover a venda do aço no mercado interno, sem o que ela não sobrevive. Então, para isso, ela tem que pensar projetos que realmente permitam a ela aumentar a venda do aço. Agora, nesse nicho que se criou, né, a gente tem que aproveitar e fazer uma obra social, né? Criar uma resposta que atenda a ela, mas que atenda também a nossa população. Então, ela está vendendo, para você ter uma ideia, ela está fornecendo o aço, que normalmente custa na praça R$ 4,00 o quilo, R$ 3,70 o quilo, ela está fornecendo por R$ 2,00 e pouco, para a gente produzir o protótipo. Então, evidentemente que existe aí um interesse grande dela vender o produto, né? E um interesse grande nosso de aproveitar esse momento para fazer uma obra social, né? Os interesses são opostos. Nosso instituto não visa fins lucrativos, visa justamente a disseminação de tecnologias que permitam a gente conseguir atender essa demanda social, né? Eu acho que realmente é um caminho, um pouco um sonho também, né? Mas se a gente não sonhar um pouco, também morre. De forma que é preciso tocar as coisas para frente. Eu tenho uma grande expectativa nessa proposta, sabe? Eu vejo assim, também as administrações honestas que querem fazer, eu vejo elas ávidas, eu vejo como é que eles ficam, o sujeito, o pessoal quer resolver os problemas dos postos de saúde, que não tem respostas atualmente, né? Das cisternas. Existe uma demanda enorme aí, que está reprimida há muito e muito tempo, né? E se a gente tiver uma resposta, se for uma resposta correta e econômica, é claro que eu imagino que a gente possa ter algum sucesso. Acho que é por aí. Agora, a Rede Sara é inapelável. A gente lutou muitos anos. Esse Hospital do Rio já saiu assim, foi uma dificuldade, sabe? A obra demorou 4, 5 anos, porque não tinha recurso para fazer. Então, esse tipo de obra industrializada, ela tem que ser rápida, não pode ser demorada, porque senão vai onerando inutilmente, né? Mas ela foi se arrastando devido à falta de recursos do governo. Então, eu imagino que seja a própria rede Sara, ela vai gradualmente estabilizar na área de reabilitação, porque eu acho pouco provável que ela continue a atuar em tecnologias que são muito mais onerosas de custeio, né? Então é uma coisa inexorável. Eu acho que a iniciativa privada está entrando muito no mercado da saúde, né? E os hospitais públicos, naturalmente, que vão ter que se contentar com um nicho bem menor aí, que é o caso da Rede Sara, que é uma rede pública. Oi, boa noite. Eu queria perguntar, na verdade, eu queria ouvir o senhor falar um pouquinho sobre essa experiência de projetar não só os edifícios, mas também o processo construtivo deles, desde da montagem das fabriquinhas, então o processo de produção das peças. E
até não só o planejamento da fábrica, até a montagem dela, né, para a produção das peças, e falasse um pouco dessa viabilidade de montar pequenas fabriquinhas em muitos lugares. Olha, veja, eu cada vez entendo mais a arquitetura como um processo, né? É um processo que ele ocorre desde o início, quando você, vamos dizer, começa a trabalhar na área do diagnóstico, do programa, né? E esse processo ele vai caminhando, né? Você tem que encontrar as alternativas de construção, esse projeto tem que ser feito diante dessas alternativas, né? Então, é um trabalho que envolve, inclusive, uma equipe multidisciplinar. Eu acho que até isso é que enriquece, né? Eu, por exemplo, na Rede Sara, que eu trabalho, eu fiz o primeiro hospital em 1976, né? E depois venho trabalhando esses anos juntos, não foram só esses últimos 20 anos de fábrica, mas os que antecederam isso também, trabalhando na Rede Sara. Então, esse convívio com as enfermeiras, com os médicos, né? É muito importante para você entender um programa que, afinal de contas, o ser humano vai ao hospital na época que ele está mais frágil, né? E ele tem que ter o conforto, né? Que não é só, vamos dizer, as técnicas que importam, é preciso que o hospital seja um ambiente mais humano, que ele esteja psicologicamente preparado até para a cura, né? Então, tudo isso envolve um trabalho integrado, assim, com psicólogos, com tudo, né? Eu acho que isso tudo enriquece bastante o trabalho da gente. Eu me habituei muito a trabalhar em equipe, né? É uma equipe que se mantém hoje, nós somos amigos. Tem algumas pessoas, por exemplo, eu vejo hoje quem está montando esse elevador lá do Darcy Ribeiro, né? É um jeito que eu conheci ainda começando, sabe? Hoje ele tem 50 anos, né? E ele não tem nenhuma formação, acho que nem curso primário ele tem. Mas ele foi se interessando, hoje ele é um técnico incrível, né? Montamos esses elevadores todos e outras técnicas, aquele negócio de abrir, né? Essas coisas que envolvem mecatrônica, coisas complicadas não, que é tudo simples. Mas, enfim, essas coisas mais complexas, né? Ele domina isso com... impressionante, né? Ele está aí, foi lá agora, hoje ele está chegando lá em Brasília para montar o elevador, né? Então, eu acho que esse trabalho coletivo, esse trabalho em equipe, né, enriquece a gente, né? E nós, arquitetos, temos que nos habituar a isso. O trabalho solitário é um trabalho que, no meu entender, nesse mundo cada vez mais tecnológico, ele está extinto. Não existe mais o arquiteto solitário. Nós temos que trabalhar em equipe, temos que trabalhar com equipes multidisciplinares. De forma que essas fábricas todas, essas ideias, né, são sonhos que a gente tem de criar outras respostas técnicas, né, de desenvolver a tecnologia de uma forma integrada. Que o que está aí, o que hoje se produz em termos de tecnologia da construção, é muito... Não é que seja de má qualidade, não, os pisos são ótimos, tudo são ótimos, mas a interação... Eles não interagem, as pessoas não se falam mais, as obras estão ficando tão caras, porque uma firma construtora ela faz a gestão de uma obra, né, sem penetrar nos problemas técnicos dela, né? Então cada um vai cobrando seu lucro, esses lucros vão se acumulando de cada um que atua um pouquinho na construção, que chega lá, chega no fim é um preço altíssimo, a gente fica assustado, né? Eu estou vendo essa obra do Darcy, viu, Silvio? Eu estou perplexo de ver o preço baixo que a gente está fazendo. O custo baixo. Eu fico até preocupado, né, de estar tão barato, né? E ela está sendo feita com qualidade, mas é claro, a gente está produzindo tudo, né? Ninguém está ali para ganhar dinheiro em cima do trabalho de alguém, que vai ganhar em cima de alguém, e esses alguém vão se superpondo, aí no final a gente tem um custo altíssimo, né, de intermediários. É o que acontece em tudo, né? O produtor de verduras, né, ele ganha muito pouco comparado com o que o homem do supermercado ganha lá, né? Então, em construção civil é a mesma coisa. Então, essa gestão, na medida que a gente tem uma unidade produtora que coordena essas atividades todas em conjunto, o custo baixa brutalmente pela racionalização, pela
não haver desperdício. Outra coisa que acontece na construção civil é um desperdício tremendo, porque as pessoas erram, além de ganharem, elas erram, e cada vez elas consomem mais matéria-prima, mais energia. Esse é o quadro da construção civil atualmente. E eu acho que o responsável somos nós, arquitetos. Eu não posso entender, né, que o arquiteto fique absolutamente inerte diante desse quadro. Quer dizer, nós somos construtores, nós temos que contribuir para isso. E, para isso, temos que exercer a nossa profissão. Temos que exercer nesse processo. Nosso processo não acaba no desenho, ele vai até o prédio ser ocupado. Ele tem que acompanhar. Quer dizer, esses hospitais todos, essa equipe que está aí, participa depois, isso aqui não ficou bom, vamos consertar, vamos mudar. Então, é preciso saber conviver com o erro também. Existe uma imagem do arquiteto infalível, isso não existe. A gente tem que aceitar nossos erros, procurar melhorar, né? Às vezes eu acho até que a recorrência, repetir um programa 2, 3 vezes, ajuda a gente a melhorar, né? Então tem que aprender a conviver com o erro também, que ninguém é perfeito, né? Agora os arquitetos ficam, né? Se você faz uma crítica de um projeto, o cara sobe pelas tamancas, porque ele não pode ser criticado, né? Então a gente tem que acabar um pouco com essas coisas, sabe? E isso é preciso convivência, sabe? A convivência é que corrige essas coisas. Não, na minha idade, né, com doença, com tudo, eu fico um pouco cansado mesmo, sabe? Porque você pega avião é um estresse danado, né? Vai para o aeroporto, aí vem. Na semana passada, na outra eu fui para Lisboa, aí tive que ir para o ELEA, que é o negócio dos estudantes, tinha 6.000 estudantes, uma confusão danada lá, né? Viu, Silvio? Eu nunca vi uma organização incrível, todo mundo, era barraca espalhada por tudo. 6.000 estudantes, 2.000 brasileiros e 4.000 da América Latina. Foi uma coisa, uma organização incrível, sabe? Eu imagino, só os estudantes conseguem. A gente não consegue. Mas isso vai cansando, esse estresse de aeroporto, né? Mas é isso aí, eu que tenho que agradecer de ficar aqui com vocês, né? Silvio, grande amigo meu, de muitos anos, né? Eu acho que ele me mostrou agora as reformas que ele conseguiu fazer no prédio. Esse prédio é uma coisa sensacional, né? Do Artigas, né? Sempre eu fico muito emocionado quando eu vejo esse prédio aqui. Então eu acho que Silvio fez um trabalho incrível. Aí eu vi lá, tomei um susto quando eu vi. A última vez aquilo estava tudo que eu tive aqui, estava tudo ruim lá, né? Toda a reforma, né? Que bom, né? Parabéns, Silvio. Obrigado. Lelé, bom, desculpa o pessoal que já estava esperando o fim, mas eu tinha uma última pergunta. Eu estou fazendo mestrado em São Carlos e estou acompanhando a construção do hospital escola lá na cidade. E acho que aquele projeto, por mais que seja um pouco diferente das coisas que você mostrou, acho que essas diferenças evidenciam um pouco os problemas que eu imagino que você tem enfrentado em escala maior no resto desses anos. O hospital, para quem não sabe, está sendo construído por empreiteira. Lógico. E não foi possível fazer um sistema de pré-fabricação mais inteligente, mais racional, inclusive alegando-se problemas de legislação, de contrato, de modo de contratação e de custos, argumentando que a produção, o deslocamento da produção também ficaria muito caro. Então, eu pergunto para você, a respeito desse modelo produtivo, uma das críticas recorrentes que eu ouço a respeito disso é a centralização das fábricas e o problema de penetração no restante do tecido urbano, nas diversas cidades do país. Como fazer com que essa produção, que de fato, para ser da forma como você mostra, precisa ser em grandes estruturas, em fábricas com profissionais
com bons salários e regulares, como fazer com que essa produção seja compatível com uma penetração no resto do território e para garantir o mesmo custo em escala e, ao mesmo tempo, em todo o território brasileiro. Olha, você sabe que eu cada vez, nesse aspecto, eu fico mais desanimado. Eu tinha jurado até que não faço mais projetos, só faço obra. Quer dizer, eu pessoalmente, sabe? Não quero mais. Porque é um sofrimento, não é, as pessoas, as firmas só estão pensando no lucro, querem... Então, realmente não dá certo. Esse Hospital de São Carlos, eu fiz um anteprojeto só. Depois foi o escritório do Marcelo Ferraz, com o Anderson, quem desenvolveu, sabe? Desenvolveu com muito cuidado, eu acho que o projeto está muito bem, o projeto executivo está muito bem feito, não tenho nenhuma crítica a fazer. Mas eu acho que, na medida que a firma não está aparelhada para fazer, né, e não tem interesse em se dedicar àquilo, é muito complicado. Agora, esse prédio que eu mostrei aqui do Darcy, que está assustadoramente barato, né, ele não foi feito com fábrica, não. Nós montamos no canteiro uma fábrica para produzi-lo. E as chapas dobradas que vieram dos irmãos Gravia lá, foram dobradas a partir de um projeto que nós fizemos, né? Um projeto executivo. Então, é possível se fazer isso desde que se tenha a competência, né? O que ocorre, o que eu imagino que está ocorrendo no Hospital de São Carlos, é porque esses projetos são mais elaborados, as empresas não querem nem saber vamos dizer, de se dedicar um pouco mais, se informar, né? Eu vejo assim, a primeira etapa do projeto foi feita lá, eu fiquei com muita pena, sabe? Então, não quero mais participar disso, não. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, não quero. E o Instituto também não quer, sabe? Eu acho que nós queremos fazer as obras, né? Para realmente isso servir de referência, porque senão a gente faz o projeto e o sujeito não... Olha, aquela drenagem que eu mostrei lá em Salvador, o Mário Kerst, prefeito, foi demitido. E as empresas pegaram todos os moldes, tudo. Aí foi uma tragédia o que eles fizeram depois, sabe? Nós tínhamos feito só um pouquinho, não tínhamos feito uma coisa significativa, tínhamos feito 20 quilômetros de canais e mais, sei lá, 40 quilômetros de escadarias, mas eles pegaram aquele dinheiro, que era um financiamento do BIRD, né, e fizeram coisas da pior qualidade. Você fica triste, né, de ver. Eles têm os moldes, têm tudo, é só reproduzir aquele modelo. Mas eu acho que isso tem que ter um cuidado, um carinho com o que está se fazendo, né? Se o objetivo for ter lucro só, aí não tem saída. Como ganhar melhor, aí é melhor roubar, então, do que ficar, né, castigando a gente com obras mal feitas, não é, Silvio? Então, rouba logo. É difícil, sabe? Mas eu posso te garantir que tudo que está proposto aí é coisa que se faz, né? Essa equipe nossa tem uma vivência aí, temos custo de tudo, sabemos quanto custa, né? Se você quiser ver o custo da obra do Darcy, eu te mostro direitinho, quanto está custando, como é que está sendo feita, né? Você vai ver. Se quiser ver o custo dessa proposta, agora, se entregar isso para uma firma construtora, vai ser uma tragédia. Veja, eu não estou querendo culpar ninguém, mas, infelizmente, é o seu quadro que se delineia do lucro. Quer dizer, é lucro a qualquer preço. Como é que você pode, de repente, né, você fazer uma obra social se a sua premissa básica é ganhar dinheiro? Não dá. É impossível, né? Então, a sua premissa básica tem que ser de você se sentir feliz de fazer uma obra social. Depois, para que isso se conclua de uma forma inteligente, que você faça com os recursos mínimos. Faça a solução mais econômica possível, porque isso é que vai garantir de você fazer uma, você fazer duas. Mas se ao invés disso, o sujeito faz meia e enfia o resto do dinheiro no bolso, aí não tem saída. Desculpe esse tom, viu? Mas a gente chega numa certa idade que diz qualquer coisa, diz o que pensa, não tem mais freios. Bom, eu acho isso mesmo, infelizmente é isso.
Conforme nós havíamos então combinado, nessa foi a última pergunta, né? E eu diria assim, né, que se nós estamos hoje dando, né, o passo inicial de um curso, mais do que uma conferência de abertura, o que nós tivemos aqui foi uma aula magna de um grande mestre, que com certeza, eu acho que, aí eu quero dar um depoimento pessoal, transformou a minha vida como profissional, porque, vamos dizer, não foi que eu tive uma aula com o Lelé e ele formalmente foi meu professor, mas o trabalho que ele faz é tão didático, é tão eloquente, que basta a gente se dispor a estudar, a mergulhar nisso e seguir o caminho dele, que a gente realmente vira um aluno dele. Então, como um aluno do Lelé, eu quero mais uma vez agradecê-lo por essa aula magna, né, que ele nos deu hoje aqui, e que, vamos dizer, mais do que ensinar algo a respeito da técnica, eu acho que é importante a gente ver a qualidade humana desse professor, que consegue, vamos dizer, não só transmitir, né, tudo aquilo que pode ser uma perspectiva de um profissional de arquitetura, que junto com a arquitetura também é um designer, né, mas, sobretudo, aprender, acho que com um exemplo de compromisso, de perseverança, como falou o José Adolfo Penha, né, e impulsionar cada um daqueles que teve a oportunidade de ouvir hoje aquilo que o Lelé falou aqui. Então, olha, mais uma vez o nosso obrigado e espero que, enfim, a gente consiga fazer com que esse início do curso, né, ele seja, na verdade, a marca de todo o curso para aqueles que vão estar tendo a oportunidade nesses próximos dias de conviver aqui dentro da FAO, não só aprendendo teoria, mas prática também. Tá ok? Então, eu peço uma salva de palmas mais uma vez.